Bom dia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Nossa Senhora. Bom dia, São José. Bom dia a todos os santos e os anjos do céu. Bom dia a todos do purgatório e bom dia para você também. Deus te abençoe. Hoje nós vamos meditar as leituras que se encontram nesse terceiro domingo da Páscoa, ano B. Mas vamos ter um encontro antes com o Espírito Santo para podermos nós entendermos melhor a palavra do Senhor. O Espírito Santo, diante da verdade que já está escrito, ele sempre nos surpreende com verdades que não está escrito. Naquele tempo as pessoas também só acreditavam no que estava escrito. Por isso ele não aceitava Jesus como Deus, como uma pessoa que perdoa o pecado, porque não estava escrito. Muito bem. Hoje também muitas pessoas não acreditam se não tiver escrito. Só acredita se tiver escrito. Mas na verdade, o Espírito Santo nos mostra verdades que não está escrito. Por exemplo, Deus na sua criação criou Adão. E do lado de Adão, ele fez nascer a mulher. Isto é, fez Adão adormecer. Por que adormecer? Porque ele ia acordar. Fez Adão adormecer e do seu lado tirou, ou criou, ou fez nascer uma mulher. Muito bem. Aqui está falando de Jesus? Não, não está falando de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus nos mostra que está falando sim de Jesus. Vamos ver? Lá na cruz, Jesus está adormecido. Por que adormecido? Porque ele vai ressuscitar, ele vai acordar. Mas lá do lado dele também, quando ele foi perfurado, veja que Deus tirou a costela de Adão, perfurou. E ali do lado de Jesus, quando ele foi perfurado, fez nascer uma mulher. Que mulher? A palavra de Deus diz, a igreja prega, que a igreja é a sua esposa. Muito bem. Então ali nasceu uma mulher. Muito bem. Lá em Adão estava falando de Jesus? Não, não estava. Mas o Espírito Santo mostra que estava sim falando de Jesus. Veja aí, o segundo Adão adormecido e do lado dele também nasce uma mulher. A sua igreja, a sua esposa. E ainda nasce ali o primeiro sinal do batismo pela água. E o primeiro sinal do sacramento da Eucaristia pelo sangue. Entendeu, irmão? Que nem tudo está escrito, como diz o evangelista São João. Nem tudo está escrito. Mas o que não está escrito, o Espírito Santo nos mostra que ali tem a presença de Jesus. Todo o Antigo Testamento mostra a presença de Jesus. Por exemplo, a sabedoria de Salomão não é a sabedoria de Salomão. Ali mostra Jesus. É a sabedoria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Muito bem. Vamos então entrar na primeira leitura do nosso dia de hoje. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 a 19. No versículo 13, diz ali São Pedro, ensinando ao povo após a morte e a ressurreição de Jesus, depois que Jesus subiu ao céu, a igreja aí em ação, quer dizer, a igreja em ação, Jesus em ação, né? Ele vai dizer, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó glorificou Jesus, isto é, ressuscitou. Aquele que vocês rejeitaram, ele ressuscitou. Vai dizer no versículo 14, vós rejeitaste o santo e o justo. Meu irmão, aqui está escrito por acaso, Pedro falou alguma coisa de pecado? Não. Mas o Espírito Santo de Deus vai mostrar para nós, se está escrito, que aqui está falando de pecado, e aqui está falando do maior pecado existente, que é o pecado mortal. Por quê? Porque rejeitar Jesus, tanto naquele tempo como nos dias de hoje, rejeitar Jesus, rejeitar a sua palavra, rejeitar a sua igreja, rejeitar os mandamentos, rejeitar os sacramentos, isto é plantar na nossa alma um pecado mortal.
Aí nasce uma pergunta e o que fazer? Foi o que nasceu essa pergunta naquele tempo diante de Pedro. Aí Pedro vai dizer para eles no versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados. Meu irmão, não importa o tamanho do pecado, se você se converter, se você se arrepender dos seus pecados, o salmista, Salmo 4, vai dizer que você recebe o brilho da face de Jesus. Você recebe o esplendor, uma luz intensa de Jesus na sua vida. O Salmo vai dizer, na verdade, sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Isto é, Senhor, após o meu arrependimento, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Um brilho intenso nasce em nós. A igreja ensina que quando nós se arrependemos, nós caímos nos braços de Jesus, e os braços de Jesus é o elevador que nos leva para o céu. Vai dizer também que quando nós se arrependemos, nós recebemos o perfume de Jesus, o melhor perfume que existe. Mas Satanás não resiste a este perfume. Quando nós estamos com o perfume de Jesus, Satanás se afasta de nós, porque ele não resiste a esse perfume, ele não suporta este perfume. A segunda leitura vai dizer, segunda leitura, 1 de João, capítulo 2, de 1 a 5, vai dizer: não pequeis, mas se pecar, nós temos junto do Pai, lá no céu, um defensor. Quem é esse defensor? É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai dizer no versículo 2, ele é a vítima de expiação. Por que vítima de expiação? A palavra vítima, porque naquele tempo se matava um animal para que o sangue desse animal expiasse os nossos pecados, né? Lembre aí que João, versículo 14, vai dizer: vós rejeitaste o justo e o santo. Irmãos, aqui também não está falando de pecado, está falando de vítima, de expiação, mas não está falando de pecado, não está falando de confissão. Mas na verdade, o sacramento da confissão nos expia. Agora aqui no sacramento da confissão, você não vê Jesus ali, vê uma pessoa do Padre, mas ali está Jesus, que vai o Padre, em nome de Jesus, no confessionário, vai expiar o seu pecado. Isto é, o pecado foi purgado, isso quer dizer purificado. O pecado foi remido, isto é, foi resgatado, traz de volta a pessoa para a santidade. É isso que acontece com a pessoa que se arrepende e que confessa o seu pecado. É resgatado, é remido e é trazido de volta para a santidade. Irmão, nós não podemos acreditar no homem, no que ele fala, mas em Deus nós acreditamos no que ele fala. Por quê? Porque o homem, nós só acreditamos no que nós podemos ver, ter certeza. Aí nesse momento, nós temos que ser que nem São Tomé. Só se eu ver o que você faz para me acreditar em você. Não você fala. Mas em Deus não. Deus, nós não acreditamos no que se vê, mas acreditamos no que ele fala. Por quê? Se a palavra de Deus, deixada pelos apóstolos, vai dizer de que o que vocês perdoarem àqueles que se arrependerem dos seus pecados e vierem pedir perdão dos seus pecados, está perdoado. Está vendo, irmão? Está perdoado. Se falou assim, então hoje, na pessoa do Padre, Jesus está ali. Você não vê Jesus, mas ele está ali. E ali no confessionário, os nossos pecados vão ser expiados. Nós não vê,
mas nós acreditamos na palavra de Deus, que diz que Ele está ali. Você entendeu, irmão? No Evangelho, em Lucas, capítulo 24, de 35 ao 48, vai dizer que os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Diz os discípulos que tinham conhecido Jesus ao partir o pão. Olha, Jesus estava ali com eles, mas eles não viram. Mas eles viram Jesus aonde eles não viram. No partir do pão foi que eles viram Jesus. Está vendo? No partir do pão, ali dá para nós ver Jesus? Não. Mas a palavra de Deus diz que ali está Jesus. Eles dizem que viram Jesus. E ainda estavam falando no versículo 36, diz a palavra, quando o próprio Jesus apareceu e no meio deles lhe disse: a paz esteja com vocês. Aquela pessoa que se converte, aquela pessoa que se arrependeu dos seus pecados, aquela pessoa que está nos braços de Jesus, o elevador do céu, aquela pessoa que se encontra com o perfume de Jesus. Jesus está dizendo: a paz esteja com você, a paz está com vocês. Porque tendes dúvidas? Sou eu, toca em mim, disse Jesus no versículo 38 e 39 do nosso Evangelho. Mas ele não está falando com os dois discípulos, ele está falando com aqueles do qual os discípulos estavam explicando para eles que tinham visto Jesus ao partir do pão. Mas eles ainda não podiam acreditar. Eles quem? Da mesma forma, muitos hoje não acreditam que a confissão expia o pecado e apaga. Apaga por quê? Porque no dia do julgamento, Satanás, ele não vai apresentar esse pecado, porque ele não está mais vendo este pecado. Não tem como ele provar que nós temos esse pecado, porque Deus remiu, Jesus remiu, Jesus expiou os nossos pecados. Então, no versículo 45 vai dizer: então Jesus abriu a inteligência. E no versículo 47 vai dizer: e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. No seu nome, na pessoa do Padre, vai ser anunciado a conversão e o perdão dos pecados. Isto é, os apóstolos vai ter este poder de anunciar, quer dizer, anunciar as verdades de Deus. E aqueles que ouvem a verdade de Deus vão se converter e vão ser perdoados os seus pecados. No 48 vai dizer: vós sereis testemunha de tudo isso. Santo Inácio de Antioquia diz que pelos frutos é que se conhece a árvore, e é pelo que se vê o que o homem faz que se sabe que é de Cristo Jesus. Meu irmão, é pelo que se vê. Não adianta nós querer dizer que é, se nós não somos. Ou nós somos convertidos verdadeiramente, estamos nos braços de Jesus, estamos com o perfume de Jesus e acreditamos na palavra de Deus para ir para o céu, ou nós não cremos em nada disso e não vamos para o céu. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.